Esse, esse conjunto de informações aí, ele tem... A primeira é uma matéria da Exame ali, que era quanto custa a sua saúde, né? Na verdade, a gente sabe o preço das coisas, mas o custo a gente não tem ideia. Então, acho que essa é a primeira coisa. Farmacoeconomia, né? Esse eu acho que hoje, na verdade, é uma necessidade na formação dos nossos MS. Uma cadeira, entre aspas, um módulo de farmacoeconomia. Porque quando a gente fala de eficácia e efetividade em relação à implantação, introdução de novas tecnologias, você tem que ter esses dados na mão. Você tem que ser capaz de discutir com o outro lado por que você não é que você prefere, por que você precisa de tal medicação, ou técnica, ou equipamento, ou descartável, e qual é o motivo daquilo. Então, enquanto a gente, na verdade, não tiver isso bem definido, a gente vai, de certa forma, ser balizado pelos outros. Os outros é que vão dizer para a gente o que deve ser. E é por isso que a gestão está inchada. E a gestão também está inchada com esse negócio. Quando a gente fala de introdução e padronização, na maior parte dos hospitais, eu já vi, tem uma participação médica muito pequena. Primeiro que há uma preocupação com o viés, que você quer porque quer colocar qualquer coisa, porque tem interesse secundário ou terciário, ou, na verdade, aquilo só vem para acrescentar custo, aquilo não vem para reduzir. Mas eu acho que nessa questão desse exame, aí, dessa matéria da Exame, o que eu enxergo ali é essa oportunidade, a gente trabalhar de uma maneira mais estruturada nas questões de farmacoeconomia. A gente precisa desse conhecimento, dessas ferramentas, né? Um outro tópico que está colocado ali, que aquele foi, na verdade, um seminário da Folha, mostra, na verdade, a grande insatisfação de todos, né? Os hospitais estão insatisfeitos, os planos de saúde estão insatisfeitos, os consumidores estão insatisfeitos, os médicos estão insatisfeitos, todo mundo está insatisfeito com o modelo e assim por diante, mas é o modelo que nós temos. Aí a pergunta que eles fizeram durante esse seminário como é que põe todo mundo dentro da mesa para poder, de certa forma, arrumar um rumo diferente em relação a isso? Como é que vai ser a baliza, né? Então, aí tem um outro tópico que está colocado aí, que é a questão da segurança do paciente, né? Cada vez mais essa questão da cultura justa, quer dizer, você tem que entender que, e aí a questão da acreditação entra aqui, né? Anestesia. Quer dizer, na hora que você tem um erro, esse foi um erro individual ou foi um erro do sistema? Cada vez mais você tende a encarar isso como erro. Uma coisa é violação da regra, a outra coisa são, na verdade, eventos adversos que acontecem e que, de certa forma, a instituição, ela contribuiu para aquilo. Não foi, você foi só o agente executor, você só puxou o gatilho, mas a instituição ajudou naquilo. Então esse é um tema que cada vez mais vem sendo discutido aí, que é transparência, honestidade e a cultura justa, né? E nesse tópico aí é bom porque tem um trabalho da UFMG, que é um tal reloginho ali, onde ali estão o número de pacientes que morrem ali, que é um estudo que eles fizeram a partir de alguns dados de eventos adversos no Brasil, em que eles colocaram que o número de óbitos relacionados a eventos adversos no cuidado da saúde, e é cuidado da saúde, no evento adverso no cuidado da saúde, não por conta médica, porque tem uma série de outros fatores relacionados a isso, ele pode assumir essas proporções. Ele é o mesmo estudo que embasou o Errar é Humano, na verdade um estudo, na verdade, que é pelo número de procedimentos realizados no Brasil e pelas possibilidades que existem, quer dizer, não números reais, mas eles podem chegar a ser a segunda ou terceira causa de morte no país, né? Então, de novo, a anestesia é fundamental nisso, porque ela tem trabalhado nos últimos anos aí, do ponto de vista da segurança do paciente, uma das especialidades que mais tem contribuído para isso, né? Juntando a primeira conversa, cada vez mais pacientes idosos, cada vez mais pacientes doentes, cada vez mais. Então, a chance de você ter eventos adversos aqui aumenta muito mais. Então, você tem que estar muito mais estruturado para isso. E aqui, no fundo, aqui um último tópico aqui que cada vez mais tem aparecido, né? Que é essa questão da experiência do paciente, né? Está ali, do ponto de vista da instituição hospitalar, mesmo do cuidado, do ambulatório, de um centro de saúde, seja o que for, na verdade, tudo aquilo que de certa forma foi entregue para o paciente, a forma como isso foi entregue, a forma como ele recebeu isso. E aqui tem cada vez mais um ponto importante aqui, que é aquele deslocamento do poder aqui, né? Cada vez mais o paciente é o tomador de decisão final, se ele estiver bem informado, bem estruturado. Então, na verdade, a gente fala do cuidado centrado no paciente, mas não é o cuidado centrado no paciente, é o cuidado centrado nas decisões do paciente.
naquilo que ele acha que ele quer para ele. Então a anestesia, na verdade, aí ela entra como um elemento interessante. O que a gente pode contribuir para ele ter uma experiência boa durante a sua internação? Não ter frio, não ter hipotermia, não ter náusea, não ter vômito, não ter dor, ter uma punção venosa bem segura, uma punção só, né? Esse é um dos top 5 das coisas que os pacientes reclamam, né? Quer dizer, então, a minha impressão é que quando a gente começar a pensar em falar em experiência e performance da anestesia, qual vai ser a nossa baliza? O que nós vamos lá defender lá, o que é que define performance do médico anestesista? Tirando a deixa aí da punção venosa, que eu tenho notado que está se terceirizando a punção venosa. A enfermagem está tomando de conta da punção venosa. Eu vejo R3 de anestesia que não sabe pegar uma veia, mas pega uma veia com ultrassom e tal, não sei o quê, um acesso central com ultrassom, que negócio todo. O que eu estou vendo é isso. Então tem essa coisa interessante. Você pensa que não é, mas o pessoal reclama muito sobre Sim. uma porçãozinha simples, única e tudo. E que nós estamos perdendo espaço, mais uma coisa que está se perdendo espaço. Que está terceirizado. Terceirizando. Os pacientes, 50%, 60% chegam com veia, pega no centro cirúrgico, para o residente anestesiar, tá certo? E o residente não pratica. Né? E aí eles estão vindo de cima para baixo, né? E antes de estar bem entubado, já estão querendo usar o laringoscópio, não sei das quantas, o Truvil, o hashtag Truvil, não sei o quê. Né? Mas eu digo, aprenda primeiro a intubar, né? Intubação para o anestesista é uma coisa medular. Você não precisa usar a córtex cerebral. Você não precisa usar a córtex cerebral para intubar. Se você usar a córtex cerebral para intubar, está errado. Tem alguma coisa errada. Você não pode queimar sua substância cinzenta para intubar um doente. Né? Então, essa coisa de você estar terceirizando, né? Começou com a UTI, está com acesso venoso, está com intubação, daqui a pouco estão usando 1001. Não estou dizendo que não é válido, não. Claro que tem as indicações. Mas a galera está banalizando essas coisas, né? E deixando de fazer as coisas mais simples, né? E no final das contas termina barateando o custo. Isso. Né? Então, ainda nesse conceito aí, quando a gente fala que se a gente for proporcionar para o doente uma boa experiência em relação à anestesia, um bom cuidado, uma boa segurança, isso impacta do ponto de vista de custo, isso reduz custo. O bom cuidado reduz o custo. A gente tem que trabalhar nessa equação para demonstrar para os pagadores de saúde que essa eficiência, essa eficácia no cuidado redundam em melhor resultado econômico. E dá para medir isso. Porque na hora que você fala que você tem 30% de incidência de náusea e vômito no pós-operatório nas primeiras 24 horas, e o grupo B, que faz um modelo de profilaxia, mais cuidadoso, examina mais o doente, que tem 7%, número de horas, número de vezes que o enfermeiro vai lá, às vezes aumenta o tempo de internação daquele paciente. Os repiques da medicação. Os repiques da medicação, tira os doentes hipotérmicos do centro cirúrgico, manda os doentes hipotérmicos para a UTI ou para o quarto. A incidência de infecção depois triplica, a incidência de complicação digestiva triplica. Então a gente tem que mostrar o seguinte, que o custo do evento adverso, ele pode ser minimizado muito por um modelo de cuidado. E acho que aí entra a sociedade de novo. Quais são os pilares em relação ao cuidado do paciente em relação à anestesia? O que aqui efetivamente a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, que a gente precisa de estrutura, tecnologia ou descartável para poder realizar aquele procedimento, o que é vital para a gente? Eu acho que a gente tem que entrar nessa discussão. Porque senão a gente de novo vai ser, nós vamos ser, alguém vai tomar o nosso lugar e vai dizer para a gente como é que deve ser, como é que não deve ser. Né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade aí interessante aí de demonstrar, e a gente tem hoje dados e informações, tem o logbook da SBA, a gente analisou recentemente a incidência de eventos adversos, de complicações lá, aqui no manancial de informações muito importantes, para a gente poder trabalhar em termos de programa. A própria resolução prevê num artigo dela que você deve criar um modelo de registro de eventos adversos, periodicamente analisar esses dados
e transformar eles em modelos de treinamento para poder, de certa forma, cuidar melhor do doente. Está na nossa resolução. E vai um pouco nessa questão da via aérea que você acabou de colocar aqui. Quer dizer, é o uso judicioso do equipamento de videolaringoscopia. Porque tem um custo, a maior parte deles são lâminas descartáveis e ela tem um custo. Então, qual é o grupo de pacientes de risco que eu preciso de padronizar, que eu vou ter utilizar a laringoscopia convencional início? Claro que se naquele momento lá, como estratégia, você precisar de mudar, você tem o outro à sua disposição, mas qual é a métrica? Porque senão, a gente na verdade vai ter isso aí. É uma novidade, é muito legalzinho, é muito interessante, todo mundo quer usar. Ok, todo mundo quer usar. A minha impressão é que isso não vai caber na conta. E é mais uma coisa, mais um tema aí de farmacoeconomia ali, que a gente estava colocando ali em cima, que vale a pena trazer para cima da mesa. Ou seja, nós, na verdade, temos que ser os senhores da situação, nós temos que ter a rédea dessa situação. A realidade dessa situação atual é que nós, há 20 ou 30 anos, montávamos um quebra-cabeça de 10, 12 peças, porque o que tínhamos de material e medicamento era mais ou menos se colocava numa mesa, né? A mudança do arsenal terapêutico do anestesiologista, os métodos ultrassonográficos, a aquisição de videolaringoscópios, fibrobroncoscópios, Rotem, todas as novas formas de diagnóstico transformaram a especialidade de uma maneira maravilhosa, mas tem um custo. Então a gestão desse custo é importante. Tão importante quanto isso é quando você percebe que o cuidado de um paciente que está indo para o hospital agora, de 85, 90, 95, 100, 108 anos, que foi o recorde que eu já anestesiei, é uma corrida de passagem de bastão, mas não é de 400 metros, é de 30 quilômetros. E em um determinado momento esse bastão pode cair. Então, há que se acordar entre os que olham esses pacientes, esses protocolos para que o doente frágil, o doente de alto risco, que é o doente que mais custa para a instituição, que ele tenha o cuidado necessário no momento que tem que ser prestado aquele cuidado. É fazer a coisa certa na hora certa. Ou seja, o que nós estamos tratando? De aumento de complexidade do ato anestésico e de contenção de custos. Essas são forças vetoriais que vão em direção oposta uma à outra. A contenção de custos não se discute. Ela tem que existir. E nós não podemos deixar de oferecer o que o paciente precisa. Se ele perder, por exemplo, uma intubação, se ele tiver uma intubação complicada, tiver lesão, tiver fratura dentária, tiver uma intubação esofagiana acidental e não intencional, nós vamos estar lidando com situações muito mais graves do que aquelas que mereceria estar existindo. Então, aumentou o arsenal, aumentou a complexidade dos pacientes. Então, nós temos que caminhar nesse sentido, dar as mãos, nos incluir nesse processo, porque nesse mundo complexo, se vier de fora para dentro, o que nós devemos fazer, eu acho que o índice de desistência da profissão vai ser altíssimo. E o índice da autoestima? Porque, na verdade, assim, eu acho que o anestesista perdeu muito a autoestima nos últimos anos. Porque a gente nunca foi uma especialidade que os colegas, né, respeitassem, né? A gente tem uma dificuldade grande em relação a isso de ser reconhecido pelos nossos pares, né? Somos médicos, quer dizer, então a gente tem que colocar esse tema em cima da mesa. Esse é um tema espinhoso, mas que ele é real e ele é verdadeiro. Quer dizer, então a gente tem que reconquistar esse espaço com ações. E aí, Giovanni, para mim fica claro o seguinte: quem é que fica no hospital desde de manhã até a noite? É o médico anestesista. Então você cuidou do paciente na cirurgia, cuidou do paciente na sala de recuperação. Muitas vezes você avaliou esse doente no pré-operatório. Às vezes existe até uma certa coincidência. Foi o mesmo que avaliou, o mesmo que cuidou, o mesmo que cuidou na recuperação. Ok. Aí você mandou o doente para o andar.
Quem, na verdade, pode ficar mais próximo desse doente? Quem pode ser o hospitalista verdadeiro? E a gente tem disponibilidade de tempo na nossa agenda para isso. Ocupar espaço. Estou dizendo. Mas com qualificação e com qualidade, claro. Não posso ocupar por ocupar. Mas eu acho que, na verdade, esse é um espaço de trabalho que cada vez mais a gente tem que começar a trabalhar para ocupar. Porque, no fundo, uma boa parte dessas alterações que ele tem no pós-operatório são passíveis e a gente consegue tratar isso com bastante tranquilidade. Não é uma coisa complexa do ponto de vista de tratamento médico. A gente já sabe, são pequenas recorrências, um pouco de hipotensão, um pouco de náusea, vômito, uma dor um pouquinho mais difícil de tratar. Nós somos especialistas, a gente tem que estar presente nisso, a gente tem que ser mais, eu diria que mais presente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser mais atuante em relação a isso. Porque aí os colegas vão respeitar mais, porque aí vai começar a fechar um ciclo diferente. A gente precisa trabalhar para recuperar a autoestima do médico anestesista. A grande maioria, ao longo dos anos, ele foi perdendo e cada vez mais ele está sendo isolado nessas questões de tomada de decisão que você acabou de colocar. Tem alguém assumindo o papel da liderança nesse negócio. A gente não pode deixar isso.